Olá, amores da Prof, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre homens. Sobre vocês, né? Lógico, porque esse canal é dedicado a mais vocês, homens. A gente vai falar sobre educação masculina, masculinidades. A gente vai falar de Vucu Vucu e muita coisa bacana. Então, assiste até o final, porque nesse podcast a gente tem convidada especial, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes você já segue nossas redes sociais que tá aqui embaixo. Você deixa like nesse vídeo e curte o nosso canal, se inscreve, que é extremamente importante aqui para a gente crescer mais e mais, tá bom? E a convidada, já vou apresentar ela, porque o bate-papo aqui vai ser interessante. Ana Lúcia, professora, gestora aí do Instituto Zion Educacional. Seja muito bem-vinda. Deixa eu só colocar um pouquinho para frente. Aí, pronto. Muito obrigada pelo convite, tá, minha amiga? Muito obrigada mesmo, viu? A gente saiu lá de Minas, gente, para vir aqui, para bater esse papo, para ter essa conversa. Nós tivemos a honra da participação da Aline em um dos nossos cursos de pós-graduação e está sendo assim um sucesso, sabe? Então eu queria te agradecer, né, a presença, porque ter em nossos cursos uma autoridade no assunto de sexualidade, principalmente falando aí de sexualidade masculina, não é para qualquer um, né? Ai, mulher, obrigada. Não fala isso não, que eu já fico com vergonha, envergonhada. Eu não gosto dessas coisas não. Mas me conte um pouquinho aqui, assim. A gente vai falar da história até da Ana, que você estava do relação. Eu acho interessante a gente trazer isso, se você quiser também. Mas vamos começar assim. Você tem 4 filhos, né? Sim, 4 filhos. 4 filhos, 2 casamentos, viu, galera? 2 casamentos, gente. Não é brincadeira, não. E isso da quantidade de casamentos é uma coisa muito interessante para a gente falar também, viu, Aline? Né? Mas você começou muito cedo, muito nova, muito né? Nova, você se relacionou muito nova, casou nova e teve filho muito nova. Muito nova, isso. Isso é uma coisa... Outro ponto também que é muito interessante da gente trazer aqui para nossa conversa eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha 16 anos. Nossa! E ele nasceu quando eu tinha 17 anos, né? Então, assim, era uma adolescente cheia de sonhos, de perspectivas, mas quando vem uma criança, a coisa muda total, né? A coisa muda totalmente. E ali o que eu vi era o seguinte: como eu vim de uma família muito humilde, muito simples, eles proporcionaram ali todas as condições básicas. Mas se eu quisesse que o meu filho tivesse condições de vida melhores do que as que a gente tinha, eu teria que trabalhar muito. Né? Então, e foi assim. Aí começou aquilo de trabalhar, estudar. Aí veio o segundo filho. E aí depois veio o segundo filho, né? Quando veio o segundo filho, eu já era gerente de uma grande empresa de Belo Horizonte com 23 anos. E era uma empresa assim, eu comecei nessa empresa vendendo plano funerário, de porta em porta, para você ver que eu já era empreendedora desde muito nova, né? Então eu vendia planos funerários de porta em porta, e depois eu virei gerente dessa empresa, mas o empreendedorismo sempre falou muito alto para mim, né? Então eu sou uma mulher empreendedora, eu era uma adolescente empreendedora que eu ajudava meus pais com os negócios deles lá, que era produtos rurais ali, minha mãe era costureira. E eu tinha sonho mesmo de empreender para mim, e quando eu saí de lá, nunca mais eu quis trabalhar para ninguém, assim, não quis. E aí foi indo, e aí veio, eu acredito que lá no primeiro casamento, essa Ana que movimentava demais, isso, e pela falta de maturidade, pela falta de experiência, pela falta de manejo, né? Eu acredito que tenha atrapalhado muito o relacionamento. E aí foi frustrando, até que chegou um ponto que os dois definiram que não dava mais, né? E aí a vida vai passando, e aí eu conheci o meu atual
esposo, que é o Marco Antônio. Lindo, gato, tá até Tá ali. aqui. Tá até ali Tá me acompanhando. Que massa. E já tem uns 10 anos, sabe, que a gente tá junto. E aí, quando eu conheci, um dos meus filhos, o mais velho estava com 9 anos e o mais novo estava com 5 anos. E assim, para uma pessoa que não tem a experiência da paternidade, né? Aí vem ele nunca teve aquele preconceito de, a mulher tem dois filhos. É isso que eu ia te perguntar, porque no inconsciente masculino e até no inconsciente feminino, a gente tem esse receio, né? Uma mulher que se separa, vai lá com os 40 anos, já tem 2 filhos, já tá com a vida arrumada e tudo. Cria-se aquela coisa, olha, eu acho que eu não vou conseguir mais ninguém, ou então nenhum homem vai me querer. Não, e o próprio verdade. homem do lado de lá, eu não quero mulher com 2 filhos, com 2 bagagens, assim que fala. Sim, né? Isso, exatamente. Isso é muito comum ainda, né? Mas isso não é verdade. Porque por que eu acredito que não seja? Não só pela minha experiência, mas pelo que eu tenho visto aí. A mulher, quando ela vem de um relacionamento que ela fez de tudo ali para poder dar certo, não deu certo, como foi o meu caso, e na ocasião eu fui muito clara com ele nesses termos, né? E ela se abre para um novo relacionamento, ela não está vindo só com a bagagem dos 2 filhos, ela está vindo com a bagagem de erros e acertos que ela cometeu e que, se ela for uma mulher inteligente, ela não vai cometer mais no segundo relacionamento. Então, isso para o cara já é meio caminho andado, sabe? Ele começar com uma pessoa inexperiente, imatura, que não tem noção do que é a vida, é o mais comum, mas não é o caminho, não é exatamente o caminho mais fácil, sabe? Então, isso eu tô falando, toda regra tem sua exceção, né? Tem mulheres e mulheres. A gente vê mulheres com 2 filhos e que trabalha, que dedica, que corre atrás, que, né, em prol ali dos filhos e da família. E tem mulheres também com filhos e que não tem esse mesmo raciocínio, essa mesma intenção. E aí o cara tem que ter só um pouquinho de manejo, de habilidade para escolher da forma certa, né? Mas que isso é um conceito, assim, que está um pouquinho ultrapassado. É uma crença, uma né? Crença limitante, né? E as mulheres também, gente. Isso não... Eu nunca vi meus filhos como um impeditivo, né? Como um empecilho para relacionamento. Porque primeiro que a gente precisa separar muito bem as coisas, né? Meus filhos são meus filhos. Meu esposo é meu esposo. Eu não posso misturar esses 2 papéis, né? Eu não posso permitir que os meus filhos me vejam como a mulher deles e não posso permitir que o meu marido me veja como a mãe dele, né? Então, a gente precisa ter um pouco de maturidade, um pouco de discernimento, porque senão você buga a cabeça do cara, né? Se esses papéis se invertem, aí não vai dar certo mesmo, não. Aí vai vir o filho com ciúme do marido e vai vir o marido com ciúme dos filhos, e a vida do casal vai virar um inferno, assim, insuportável. E muitos casais se divorciam por isso, né? Sim. Aí vira, ele não é meu pai, mas eles não são meus filhos, né? E isso, assim, graças a Deus eu nunca tive problema, sabe? O que a gente teve foi muitos ajustes, né? A gente precisou fazer muitos ajustes de personalidade, porque eu tenho um filho com gênio muito forte, o meu esposo também tem um gênio muito forte, e o outro é bem mais tranquilo, mas sempre teve muito respeito entre eles, né? E isso é uma coisa que eu tive que estar ali no meio da balança para gerir, né? Para gerir, para fazer a gestão. Mas é legal você falar isso, porque aqui eu tenho muitos homens, né? E esses ajustes, eles são essenciais. E às vezes a gente acaba esquecendo da obrigação de cuidar todo dia desse fiozinho que tá solto, porque eu tô ouvindo aqui no meu ouvido barulhinho. Então o fiozinho tá solto, a gente tem que ir lá e consertar e ver esse melhor ajuste. Eu acho que essa palavra ajuste
é bem legal e cabe para um relacionamento, né? Cabe. Porque a gente esquece no dia a dia. Esquece. Aí quando a gente pensa e não, eu preciso alinhar aqui, o copo já tá cheio, minha amiga. Sim. Né? Já tá quase transbordando. Já tá transbordando e aí vai fazer o quê? Como é que vai deixar transbordar, cair tudo e pronto, aí você não tem mais como... É muito mais fácil você corrigir um problema quando ele tá no início do que você corrigir quando a bomba já estourou, sabe? E a gente vê casais, assim, que só de olhar você pensa assim, nossa, ele ama ela. Nossa, ela é apaixonada por ele. Mas os filhos ali no meio fazem a confusão toda, né? Então, os papéis, eles têm que estar muito bem separados. Filho é filho, mãe é mãe, marido é marido. Uma vez que isso está bem resolvido, a relação caminha. Eu garanto que caminha. E eu acho interessante também, que é um outro preconceito que as pessoas têm, de achar que elas são... de ter certeza que se conhece, sabe? Isso do autoconhecimento é extremamente importante. A gente precisa se conhecer bem, precisa se amar muito, sabe? A gente precisa... eu converso com meu esposo, eu falo assim, fique tranquilo, você não é responsável pela minha felicidade. Eu estou feliz, independente de você, mas você me transborda. É isso. Sabe? Eu acho que eu quero muito, sempre falava para ele, eu quero muito que você alcance esse nível, porque as pessoas, elas têm um conceito de querer que o outro seja dependente delas. É sabe? verdade. Isso. Ela tem 2 filhos, ela depende de mim, né? Ele tem um filho e a mãe não ajuda e ele depende de mim. Gente, não existe nada melhor que a liberdade para amar, sabe? Você ama gratuitamente, porque você ama. Não tem um preço. O amor, o cuidado com o outro não gera uma dívida, sabe? Isso, assim, eu acho que é o principal. A gente não tem que querer que as pessoas sejam dependentes emocionalmente da gente. A gente não tem que querer que as pessoas sejam da gente. A gente não tem que ter posse da outra pessoa, sabe? A pessoa ser livre para amar a gente do jeito que a gente é, né? Do jeito que a gente é. E a gente amar do jeito que as pessoas são. E que elas consigam se respeitar ali dentro do relacionamento. Para mim, é o conceito de relacionamento feliz. E eu tenho um conceito, né? Uma concepção que eu aprendi até com minha professora, né? Regina Navarro Lins. E ela diz assim, que o que o outro faz quando ele não está com você, não lhe interessa. E esse princípio básico me tocou muito coração na época que eu vi isso e ela ensinou. Eu falei, gente, mas por quê? Qual o sentido disso? É o sentido da liberdade. Por quê? O que a maioria dos casais entendem sobre relacionamento? Posse. Poder. Controle. E aí você já entra no relacionamento com isso, com essas três pilares. Uhum. Posse, controle, né? E poder. Isso. Então, ou seja, ela é minha, ele é meu. Não, ela desconstrói isso. Sim. Então, quando eu digo o que o outro faz quando ele não está comigo, eu quero dizer, eu estou bem comigo, Sim. Eu estou bem com você e eu quero que você seja feliz, independente se está do meu lado ou não. Exatamente. Por quê? Porque existe uma confiança. Existe uma confiança. Aí entra o relacionamento por compromisso. Teve uma coisa muito interessante que eu aprendi alguns anos atrás com um rabino judeu. E ele falou assim um dia para mim, Ana, geralmente as pessoas casam porque amam. Quando o certo, o mais coerente, ele nem usou o termo certo, quando o mais coerente é casar para amar. Sabe? Eu acho isso lindo também. Então, assim, isso é muito interessante porque se a gente pegar ali o iniciozinho do relacionamento, tudo é muito bom. Tudo é muito bom. E aí, à medida que o tempo vai passando, que vai encontrando ali os defeitos, que esse relacionamento baseado na posse, no controle, nos excessos, vai se manifestando,
a tendência é o relacionamento ir se declinando, né? E tem um ditado oriental que é semelhante a esse do Rabino, que ele diz o seguinte, os orientais, eles se relacionam frios, eles começam um casamento frio. Os ocidentais, nós, não, começamos quente. Aí o que acontece? Quando a gente começa quente, que o negócio tá quente, depois esfria, aí dá merda. Os orientais, eles fazem o inverso. Eles começam frio, para depois aquecer e se permanecer. Exatamente. Né? Então, é muito bacana. Então, assim, eu acredito que é impossível alguém falar que ama uma pessoa sem ela estar convivendo com ela ali há muitos anos, sabe? Eu acho que, não, eu sou apaixonada por ele, isso eu concordo. Agora, eu o amo, se não for ali anos, anos e anos, porque aquilo do amor supera tudo, né? Eu creio que seja exatamente o aprendizado que a gente tem ao longo dos anos, ao longo dos problemas, das superações, né? E que vale a pena estar com o outro. E eu estou falando isso no âmbito que a gente entende que os dois realmente planejam, têm um objetivo em comum juntos, né? Porque a gente tem que considerar também, essas questões são muito peculiares, cada caso é um caso, né? A gente vê caso que a mulher tá ali aguentando tudo e o cara não tá nem aí pra nada. Então, gente, pelo amor de Deus, dá um pé na bunda e já vaza. Isso aí até não pode confundir. E a gente vê mulheres também, né, minha amiga? Que a gente é mulher, mas a gente sabe da nossa categoria, né? Pois é, né? Meninos, mas eu adoro falar isso. Tem gente que fala, as feministas aqui no canal entram, mete o pau em mim. Por quê? Porque eu defendo os homens. E também critico algumas mulheres que têm posicionamentos que eu não concordo. Eu também não concordo. Aí as feministas vêm meter o pai em mim. E olha que eu sou fã do movimento feminista, apoio, sabe? Só que o que tem acontecido? As pessoas têm confundido feminismo com femismo. Né? Boa. Feminismo é o contrário de machismo, né? Então, o princípio original do feminismo é colocar a mulher num patamar de igualdade intelectual, né? Sim. Profissional, tirar a imagem da mulher que necessariamente é aquela dona de casa. Eu acho isso muito válido, sabe? Eu acho isso sensacional. Só que aí quando vem esse extremismo, né? Fundamentalismo confunde muito, né? Aí começa a perder ali os valores do que realmente é o feminismo, e aí eu já prefiro até me abster das minhas opiniões, porque não vai dar merda. Vai dar merda. Não, igual a mim também. Né? Eu falei muito sobre isso. Entrei em umas tretas na internet, depois eu falei, quer saber? Tô mais ligando para isso, nem falo mais. Já deixei pro lado também. Mas vem cá, aí me conta, então, na sua trajetória, veio, casou, separou, 2 filhos, aí casou de novo, mais 2 filhos. Mais 2 filhinhas. 2 filhas. 4 meninos, relacionamento estável, né? Isso. Tiveram que passar por muitas questões, crises. É porque todo mundo passa, né? Sim. E aí entra essa questão que você falou lá no início, de ter inteligência emocional para gerir. Inteligência emocional. Nesse processo, o que você acha? Porque eu recebo muitas perguntas nisso, né? E os homens me questionam, Aline, sempre sou eu que tenho que fazer, por que ela não faz? Né? Porque às vezes eu dou uma dica para ele, faça isso. Ok, você manda eu fazer e tal, mas por que ela não faz para mim? Porque ela não tem essa inteligência emocional, eu que tenho que ter. Sim. E a minha resposta para muitos, eu digo, não, isso aqui é um canal específico para vocês entenderem o universo feminino, é outra coisa. Eu não estou dizendo que é só você que tem que fazer, é via de mão dupla. Sim. Tá? Mas aí, nesse processo, você que viveu essa situação, né? Começou muito nova, não tinha inteligência emocional, separou, encontrou outro amor e veio nesse processo. Como é que fica essa lida dessas duas energias, do que cabe à mulher, o que cabe para o homem? Pergunta é bastante interessante, né? O meu esposo, ele me fazia esses questionamentos lá no início. E eu acho muito importante, Aline, a ajuda profissional, sabe? Tanto no sentido psicológico, porque eu faço análise, já nem sei quanto tempo tem, e agora a sexologia que está em alta, o
apoio de Sim. um profissional Da área da de sexualidade é Muito. extremamente importante, né? Porque sexo é o elo que faz o casal, é o ponto mais íntimo do casal ali, Amiga, eu né? digo que o sexo é o problema de todo ser humano, meu amigo. E Sim, Freud já dizia Freud isso já dizia lá isso. atrás, e é Ó, verdade. há muito tempo, homem, o ser humano é um ser sexual. Não tem Sim. jeito, tudo que a gente faz é pelo prazer, é em busca de prazer. Mas é isso, os prazeres, né? Então, Sim. o sexo é um dos prazeres. É um deles. Então, todos os problemas do ser humano, meu amigo, da tua cabeça, as suas frustrações, A maioria, por causa disso. tá ligada à sexualidade. Né? Então, quando a gente, quando fala disso da doação, que o homem geralmente procura mais, a maioria dos homens reclamam disso mesmo, mas eu atribuo isso à cultura. Eu atribuo isso à cultura. Nós mulheres, eu tenho 36 anos e eu ainda peguei isso, sabe? Eu creio que as mais jovens agora menos. Mas nós não fomos educadas para tomar iniciativa. Não. Nós não fomos educadas para tomar iniciativa. Nós somos educadas para servir. A maioria das mulheres, nessa faixa etária aí de 40, né? Quem está aí Sim. com 40, 50 anos. Eu tenho 36 e ainda fui educada assim, né? Eu fui educada para poder falar o que era para ser feito e eu ir lá e fazer. Mas que interessante, desculpe te interromper, né? Uhum. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem como é esse processo da educação sexual e relacional dentro de Sim. casa. A Ana disse que não foi educada para isso, né? Para entender o que é a sexualidade dela. Ela tem 36 anos. Uhum. Eu tenho 42 anos. Uhum. Já eu fui educada no processo reverso. Olha que interessante. Tipo, minha educação sempre foi libertadora, Uhum. no estilo Paulo Freire e emancipatória. Uhum. E dentro de casa, nunca me esqueço, aos 11 anos, meu pai falava tudo comigo. Olha que Né? O interessante. que é anatomia, como era o corpo. E ele falava, olha, vai ter um menino, vai ter gente que vai ter um menino. Ele falava menino, né? Porque hoje as configurações estão diversas, mas... Sim. Ele falava, tome cuidado, porque algum homem pode chegar e tocar nos seus seios, apertar seu peitinho e tal. Sim. Ou pegar na sua pepeca, não deixe, vai ter uma hora para isso, porque é normal. Ele falava isso, né? Em momento nenhum, ele falava, eu me lembro nitidamente, de repressão. Ou dizia, não deixe ninguém pegar lá embaixo. Não, ele me explicava, contanto que eu cresci e entendi. Entendendo isso. E aí, agora me diga, quantas mulheres você conhece nesse Brasil? Ai, muito pouca. Entendeu? Aí você Muito entende a força da cultura? Mas é isso que eu tô te dizendo. Né? Olha como que é o processo interessante. dentro. E para você ter noção, aí ó como vem a questão do conceito familiar e da história da constelação que a gente estava falando ontem. Sim. Aí minha mãe teve o quê? Teve uma educação repressora. Minha mãe, 6 filhos, ou 6 irmãos, aí vem de uma coisa mais antiga. O que acontece? Minha mãe é bloqueada. Sim. Aí a minha relação, eu não contava pra minha mãe nada. Eu contava, minha mãe não soube que eu perdi a virgindade. Na época que eu fiquei menstruada, eu não contei pra minha mãe. Eu tinha vergonha, porque minha mãe não parava pra conversar sobre isso, mas meu pai conversava tudo. Nem a minha. Então nem aí meu o que pai. acontece? Eu tinha uma relação mais afetiva, afetuosa e libertadora com meu pai, não que minha mãe me prendesse. Depois ela foi entendendo, contanto que eu levava, ela virava, traga seus namorados pra dentro de casa, venha dormir aqui em casa. Eu transava dentro de casa. Entendeu? Olha só. Ela, não quero você em motel, vinha transar aqui dentro de casa e tava tudo bem pra ela. Olha então, só. aí já foi outra coisa, entendeu? Mas é complicado. E olha o quanto isso tá preso ali na educação, né? E aí o cara não entende isso e ele vai falar que a mulher dele, ela não se interessa, ela não se importa, ela não quer, né? Então, se não tiver uma ajuda profissional, porque é possível desmanchar esses tabus, né? É possível desmanchar esses raciocínios, a gente consegue entender com a ajuda do profissional, achar onde que está
onde que está presa essa criança aí que não se desenvolveu sexualmente, que não teve ajuda para se entender sexualmente lá na adolescência, na infância, e agora ela traz isso para o consciente e resolve. E resolve mesmo, Aline, resolve de verdade. Mas se ficar reprimido ali a vida toda o casal vai estar infeliz, porque não vai sair, não vai resolver. Então, tem que achar onde que está a raiz do problema. A maioria deles estão ligados à cultura da infância, não só essas questões de sexualidade, a criação, como que foi. Nós somos muito a imagem dos nossos pais, o reflexo deles, né? O reflexo da criação que a gente teve. Tanto é que você vê filhos, homens e mulheres, homens, né? Vou colocar, a gente está falando hoje para homem, né? Então, vamos imaginar. Geralmente, mulheres que assistiram a abusos psicológicos do pai com a mãe quando ela era criança, essa menina ela vai virar uma mulher cheia de bloqueios sexuais. Claro. Cheia de bloqueios sexuais, cheia de bloqueios emocionais. Pode ser que ela se torne uma dependente emocional do homem e o homem não dê conta. Aí ela vai realmente ficar esperando ele falar tudo para ela, porque ela está entendendo que o homem é que domina. Entende? Na cabeça dela, isso é o correto. Isso é o certo, porque era assim que a minha mãe vivia. Então, se ela não tem uma ajuda para desconstruir isso, o marido vai ter muito trabalho. Vai ter muito. O marido vai ter muito trabalho. Porque ela entendeu que ser... e olha que tem até um certo prazer nisso, viu? Tem até um certo prazer nisso. Ele precisa... Eu gosto que me fale, eu gosto que me direcione. Eu não tenho o ímpeto de pedir, de falar, olha, eu quero que você faça, eu quero que você hoje coloque essa roupa para mim. Eu quero que você coloque esse perfume. Hoje eu quero fazer sexo no carro. Ela não vai fazer isso, porque ela tá cheia de bloqueios, né? E você falou agora, eu estava aqui lembrando uma série que eu tô assistindo. É uma série mexicana. Que fala... E tem um casal lá, né? E a mulher é muito empoderada. Sim. E a mulher gosta de fazer o vucu-vucu negócio. Aí ela tem uma filha com um cara, foi casado, se separou porque ela traiu o marido. Uhum. Aí o marido se separou e tal. No meio dessa história, no processo, ela se descobre ninfomaníaca. Então, a mulher ninfomaníaca, para quem não sabe, é a mulher que tem uma compulsão muito forte por excesso de sexo. Não é uma doença, mas é uma disfunção, entende? Então, aquela mulher que tem um excesso exacerbado. Aí ela descobriu isso, enfim. E aí o marido jogou na cara dela e fez assim, pois é, porque eu não sabia que eu tinha uma mulher que é puta, vagabunda, ou seja, ele não entende o processo que essa disfunção causa e que ela tem que se tratar. E até mesmo ela não sabia disso. Sim, agora você imagina que confusão que foi isso. Então, né? Imagina. E a série abordando isso, eu achei muito bacana em trazer isso à tona, porque às vezes é um tema muito velado, porque as mulheres têm desejo, só que elas também têm vergonha de expor esses desejos. Exatamente. Com medo do julgamento dos próprios homens, dos próprios maridos. Dos próprios maridos. E olha que bacana, pensa, o cara tem uma mulher que é viciada em sexo dentro de casa. Pois é. Tudo que um homem quer na vida. Quer, e ele reclamando. Não né? Que loucura. Então, e aí separou por isso. Tá? Não tem conexão. Não, mas vai entender a cabeça do ser humano, né? Uns querem uma coisa, outros querem outra, e quando tem, você já não quer, aquela velha história. Quando a gente tem uma coisa, a gente despreza, né? Isso. É só ter a falta que a gente quer. Exatamente. É desse jeito. Não é? Que loucura, Ana. Então, assim, isso da mentalidade, da inteligência emocional, da saúde mental, nesses tempos que a gente está vivendo, que são tempos revolucionários, né? Principalmente com o papel dessa mulher aí na sociedade, tem que ter ajuda profissional, gente. Tem que ter ajuda de terapeuta, tem que ter ajuda de sexólogo. Eu acho que isso tinha que ser disponibilizado no SUS, para todo mundo. Menina, eu também. Eu penso que saúde mental, análise, psicanálise, sexologia tem que ter. Tinha que ter um projeto para ser disponibilizado pelo SUS, porque salva vidas, cura, salva relacionamentos. Então, assim, é o principal, porque a gente precisa se conhecer, sabe? Eu e meu esposo, numa crise muito recente, olha que interessante.
Quando ele me conheceu, eu com 2 filhos, morava numa favela mesmo. Então, assim, eu era professora, mas sabe aquela coisa que não tinha coerência? E aí ele me via, sobe, desce, trabalha muito, corre. Ele falou, menina, você tem um futuro brilhante. Você precisa desenvolver essa sua inteligência, isso. Ele viu em mim uma mulher inteligente, que nem eu tinha muita noção. Olha! E falou assim, não, eu quero, vamos tentar, vamos viver junto. E foi tudo muito rápido, porque a gente se conheceu em junho e em julho eu já estava morando com ele. Ai, Pense. filha, a mesma história que eu. Pense! A mesma. Foi assim. Eu falei, gente, esse cara é meio... mas tudo bem, né? E aí, ele me colocou no trilho, assim, sabe? Me direcionou. Eu já estudava, já lecionava, já era professora, mas meio que existiam 2 Anas, né? A Ana professora na sala de aula, séria, linha reta, tudo certinho. E a Ana que saía da sala de aula e colocava o topzinho, short. E eu ficava assim... Ia pra balada. Ia pra balada. E aí... Fomos, estudamos bastante e assim, os anos se passaram. O meu esposo é o fundador do Grupo Zain Educacional. Eu sou a cofundadora, porque a ideia foi dele, né? E eu, depois de muito insistir, eu fui ajudá-lo, porque até então eu não queria me envolver mais com a educação, porque eu tinha me cansado muito do sistema público de educação, sabe? Eu não queria mais lecionar. Era federal ou estadual que você fazia? Lecionava? Que eu lecionava era escola pública do Estado. Eu estava muito cansada, o sistema estava muito bagunçado e eu não queria mais. Mas ele falou assim, não, agora é diferente, é um público que paga, um público que sabe o que quer, né? Na época a gente trabalhava com preparatório para Enem, para concursos, e eu sempre fui muito boa no que eu fazia. Tudo que eu pegava para fazer, até hoje, tudo que eu pego para fazer, eu quero fazer muito bem feito, né? E aí ele falou, não, vai ser um sucesso. Eu dou aula de matemática, você dá aula de português, porque ele é formado em matemática. E eu sou formada em letras. E aí fui para ajudar ele, né, nisso, nessa empreitada. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí mudou de aulas presenciais para educação à distância. A gente adquiriu a nossa primeira faculdade em 2019, então hoje a gente já não é mais terceirizado. Alguns poucos cursos a gente terceiriza ainda, mas somos polo de algumas outras faculdades, mas a maioria agora são nossos. Então, assim, a gente cresceu muito juntos ao longo desses 10 anos. Só que aí a Ana, ela foi se tornando o projeto inicial do Marco Antônio. O projeto inicial era ver a Ana crescendo. Grande. Isso. Tá. Aí, quando a Ana cresce, o Marco diminui. Porque ele se sentiu masculinidade ferida. Masculinidade ferida. Minha filha, esse trem virou uma confusão que você não tem noção. Imagina. Nossa! Aí veio crise brava, a autoestima dele foi lá embaixo. E eu tentava tudo que eu podia para poder tentar elevar, mas eu não conseguia. Ele se reprimiu ali de tal forma que eu perdi, assim, falei, eu não sei mais o que fazer, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque senão o relacionamento vai embora. Só que, assim, eu tinha noção. Nosso relacionamento de quase 10 anos, tudo que a gente já construiu junto, tem uma família maravilhosa. Tem que existir alguma coisa que se possa fazer, né? E aí eu peguei e chacoalhei ele. Eu falei, olha pra mim. Aí ele pegou, olhou assim. Você lembra o que eu era quando você me conheceu? Lembro. Falei, pois eu me tornei o que você... Você lembra o que você queria que eu fosse? Lembro. Eu me tornei a mulher que você queria? Sim. Falei, então qual que é o problema? Tipo, agora sou eu, né? Que eu não consegui acompanhar essa mulher que eu transformei. Exatamente. Simples. Exatamente.
E aí ele foi muito, muito humilde, teve muita humildade para reconhecer isso. E aí começou, aí eu falei, olha, eu não tenho mais técnica para te ajudar, não. Não Já tem. fiz todos os cursos. Não tem mais técnica para te ajudar. Você vai precisar de procurar ajuda profissional. E aí foi que ele começou a fazer as análises, lê muito, estuda muito. E aí a coisa mudou, porque ele passou a admirar a mulher que eu me tornei. Sabe? Porque Bacana se isso. você não admira a pessoa que está do seu lado, a tendência é a insegurança tomar conta, o ciúme. E aí vem uma série de coisas. Quantos casais você conhece que isso virou traição e que acabou com o casamento? Né? A mulher procurar validação em outros relacionamentos que alimentem a autoestima dela. O homem procurar validação em outros relacionamentos que alimentem a autoestima dele, né? E aí, se não tiver um manejo muito grande, aí vira aquele negócio assim, ela me traiu. Vou separar, eu não aceito isso. Eu não aceito. Ele me traiu, eu vou separar. Não aceito isso. Entende? Aí entra de novo a cultura. Sim. A cultura, né? Machista e feminista. É isso mesmo. Entende? Aí tudo perde o valor, né? A família perde o valor, a história perde o valor e impera o ego e o orgulho e aquela cultura machista ou feminista que a pessoa foi educada. E é legal você falar isso, porque o ego e o orgulho, eles são esses fatores que vão afastando as duas pessoas, por mais que elas se gostam. Sim. E aí ficam naquela rixa, naquela briga, né? Competição. Na competição. E você trouxe a sua história, que é muito bacana. Eu costumo dizer que tem 6 elementos que são importantes para que o casal mantenha um ciclo saudável, né? É o ciclo dos 3 A's e dos 3 P's. O que são os 3 A's? Amizade, admiração e amor. Sim. Você tem que primeiro construir amizade com alguém para se relacionar. Depois você tem que admirar aquela outra pessoa para que ande o relacionamento. Sim. E por último você tem um amor, porque o amor é construído. O amor é construído. Gente, amor é construído. Aqui, não se iludam, tá? Esse negócio de... paixão, primeira vista, amor, primeira vista, não se iludam. Eu fico vendo os jovens hoje, né? Eu tenho um filho de 19 anos e ele vivia extremamente apaixonado. Aí, quando terminava os relacionamentos, aí sofria. Eu falava assim, olha... mãe, mas eu amava muito, que não sei o quê. A falar, não, amava nada. Você já estava apaixonite. Exatamente. Isso aí amor, a gente constrói, gente. Isso é com o tempo. E um dos elementos essenciais para você falar que é amado ou que ama é perdão e constância. Perdão e constância. Perdão e constância. É verdade. Isso sim nutre um relacionamento que vai ser duradouro. E aí eu vou fazer os 3 P's, né? Falei dos 3 A's e aí tem os 3 P's que são necessários. Que primeiro é paixão. Sim. Porque você começa nesse fogo de paixão, tem que ter. E a paixão, ela vai oscilando dentro do relacionamento. Ora você vai estar apaixonado, gostando muito do seu parceiro. Ora você vai querer se separar, mandar ele pra casa do cacete, entendeu? Porque aí não tem... Vai oscilar e tá tudo bem. Aí entra a paciência. É o segundo P. Você tem que ter muita paciência para não deixar essas oscilações romper, ter uma ruptura. E, por último, a persistência. Sim. Porque se vale a pena, você tem que persistir até o limite. Eu não estou dizendo, Aline, eu vou persistir minha vida toda também. Não, meu amor. Não, você tem um limite para aquela persistência. Tudo tem um limite. Né? E você tem que entender também que, às vezes, não depende de você, depende do outro. Tudo. O outro pode não lhe querer. E aí você precisa aceitar isso. Isso, exato. Aí entra a questão da liberdade, né? A liberdade. A pessoa precisa estar contigo porque ela quer estar contigo, né? Exato. Não pode ser uma coisa imposta, né? A gente vê muito isso, principalmente de homem, mas mulheres também. Sabe aquela pessoa que faz tudo pela outra? Que faz tudo pela outra?
até sem a pessoa pedir, ela Ela tá tá fazendo, sei. Sem a pessoa pedir, ela tá fazendo. Essa é uma característica muito forte de dependência emocional, né? Homens que dependem demais emocionalmente das esposas, eles tendem a fazer tudo para elas, mesmo sem elas pedirem. Isso parece confortável, sabe? Parece bom, parece interessante, mas ele deixa de fazer para ele para viver para aquela outra pessoa exclusivamente, e entende que isso é uma prova de amor, sabe? E as mulheres também, tudo que pode fazer, faz, e aí entende que isso é uma prova de amor, só que na cabeça dela, ele tá contraindo uma dívida que ele nem sabe. Não, mas ajudei a criar o filho dele, eu faço tudo por ele, tudo que ele, antes, sem ele pedir, já tá pronto. Gente, mas ele pediu, sabe? Aí começa a mulher, isso, aí eu já falo de nós mulheres, porque nós somos tinhosas quando a gente quer, né? A gente fica, nossa, mas você é um mal agradecido, nada pra você tá bom, e é isso e aquilo outro. Mas assim, você está fazendo por quem? Por ele ou por você? É bom. Por ele ou por você? Você está fazendo para o bem-estar dele, ou para poder gerar, ou para alimentar a dívida dele com você, ao ponto de ele ficar com você obrigado, porque ele tem pena de deixar uma pessoa que faz tanta coisa por ele, sabe? Então é mais para prender a pessoa ali do que para o bem-estar do outro, sabe? Então, assim, esses relacionamentos que têm muita dependência emocional, eles não são saudáveis, sabe? E as pessoas, num relacionamento, cada um tem que cuidar de si, sabe? Eu cuido de mim, ele cuida dele, e nós dois cuidamos do relacionamento. Os dois cuidam do relacionamento. Mas os problemas individuais, as frustrações individuais, gente, a pessoa precisa se mover, né? A pessoa precisa procurar o que eu posso fazer. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, tem que procurar. E é uma resistência muito grande dos homens com relação a isso, viu? Tem. Eu fiz uma enquete outro dia lá no Instagram do Escola para Homem. E perguntei, vocês já fazem terapia ou fizeram alguma vez? Quase 80% disse que não. Aí eu perguntei, e aí, você gostaria de fazer? Aí botei lá uns tópicos. Não, porque isso é coisa de maluco. Pensa, a maioria pensa. É um preconceito. Sim. Que, não vou. Tem nada a ver. É muito louco isso. Sim. Não funciona. Se não tiver essa consciência, né? Esses relacionamentos, a gente pega, por exemplo, pessoas que estão muito tempo dentro de um relacionamento abusivo. Ele em caso de violência doméstica, por exemplo. Sim. Né? Ele faz isso, mas também ele é um bom pai, ele não deixa faltar nada em casa, né? Tem muita mulher que tá assim ainda. E aí, o que eu devo fazer? Teve uma pessoa que me fez uma pergunta dessa outro dia. Aí eu falei, menina, ele aceita tratamento? Você é analista? Você é psicóloga? Você não tem muito o que fazer por ele, não. Se ele não entender, se ele não aceitar cuidado, se ele não aceitar tratamento, isso não vai ter. Você vai passar a vida tentando alguma coisa e não vai conseguir, sabe? E a mesma coisa aos homens, porque tem mulher que é pirada, tem mulher que é neurótica, sabe? Verdade. Ele vai ficar tentando fazer papel de analista, papel de psicólogo, papel até de médico, né? Não tem como, né? Não tem. Então traz para dentro do relacionamento um peso que não deveria estar. E aí o relacionamento não fica leve, não fica gostoso. Sexo vai para as coxinhas, mesmo. Porque vai fazer como? É o primeiro que acaba. É o primeiro que acaba. Não tem jeito. Acaba, né? Vem cá, deixa eu perguntar um pouquinho para você do Instituto. O Instituto tem vários cursos, né? Sim. De várias áreas diferentes. E dentre esses cursos tem lá o de sexologia. Sim. Como é que está voltado esse curso? Para quem é? Conta um pouquinho sobre ele. Sim, para quem tiver interesse. Isso. Nós temos 2 cursos da área de saúde mental.
nós temos psicanálise e nós temos o nosso top lá, que é sexologia, né? Que você, professora, maravilhosa. Duas disciplinas, educação sexual e masculinidades, viu, galera? Isso, Mas tem outros professores também, tem né? outros professores, todos renomados também. Já tive bate-papo com outros professores também dos cursos. E o curso de sexologia, nós temos a pós-graduação, que é voltada para qualquer pessoa que queira atuar na área de sexualidade e ter ali o título que vai dar autoridade, que vai dar legalidade para atuar, né? Mas também tem muita gente que procura porque quer ter mais conhecimento, quer aprofundar, quer fazer o curso de sexologia para ele mesmo. Para tentar ver se reconhece algum dos seus traumas, dos seus problemas também. Tem isso ali, né? Exatamente. Então, o público ele é muito diversificado, sabe? Qualquer pessoa que tem interesse em se informar mais sobre sexualidade, sobre relacionamento, pode fazer. Então, pode fazer terapeuta, psicólogo, psicanalista, educador, professor. E até curioso, você que tá aí, né? Tá curioso, porque eu recebo várias perguntas. Ai, Aline, como é que eu faço para fazer sexologia? Eu queria ser sexóloga igual a você, como é que é? Então, gente, aí, ó, a oportunidade é essa. Sim. Porque é um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. Isso, reconhecido pelo MEC. Ana? E gente, isso é muito importante, tá, gente? As pessoas ficam assim, mas terapia não tem necessariamente que ser reconhecido pelo MEC. Gente, isso é muito importante, porque tem muita coisa aí no mercado, né? Mas a gente precisa de um órgão que valide a qualidade desses cursos, né? A regularização, né? E a qualidade precisam ser atestadas por alguém, nada melhor, ninguém melhor que o MEC para fazer isso. E outra, a titulação, e depois do título, você está habilitado, já falar habilitado, a atuar como profissional na área, né? Isso aí. Então, isso é bacana. Diga aí, Marco. Capacitação para não formados. Nós temos também cursos livres para pessoas que não são graduadas. Porque isso é muito importante, que a gente tem uma procura muito grande desses casais, pessoas que não têm formação a nível superior, sabe? E aí elas perguntam, posso fazer o curso? Nós temos um curso livre que é específico para essas pessoas que têm curiosidade, mas que não têm formação a nível superior. E aqui a procura é gigantesca, tá cada dia maior. Eu fico muito feliz por isso, porque a gente vê que as pessoas estão se atentando, estão encarando isso como um problema de saúde. Mas é um problema de saúde. Sexualidade é problema de saúde. Estão encarando isso como um problema de saúde, estão procurando aprender mais. Então, assim, lá no Grupo Zain, nesses dois cursos, a gente consegue atender os dois públicos, graduados e não graduados. E os graduados têm recebem o título de pós-graduação depois de especialista, né? Vai poder atuar, vai poder usar isso em concurso público, né? Para aumentar a pontuação em concurso público. Mas o mais importante mesmo é o valor, né? Que o curso agrega na vida sexual das pessoas e nos relacionamentos das pessoas. E fora isso, que conhecimento é sempre poder e atualização sempre é bom, viu? Muito. Até já vou fazer outro curso de atualização, tem que estar se atualizando, porque senão você perde o fio da meada. Sim. E é interessante, na sexualidade, ela vai mudando constantemente. Sim. Então, vou dar só um exemplo dentro da sexualidade. Quando a gente aborda orientação sexual, por exemplo, Sim. Isso aí gira de uma forma tão rápida que quando eu comecei a estudar, por exemplo, no meu mestrado, eu aprendi que era só LGBT. Então, agora hoje tem já tem LGBTQIT+, não sei o quê, e até me perdoe se eu falei alguma coisa errada, porque eu também preciso reaprender isso. Porque o giro é muito grande. Sim. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre prazer, sobre corpo, tem estudos magníficos nos Estados Unidos, por exemplo, que tá atual, é de agora. Então, se a gente pegar desde quando foi descoberto o Master e Johnson, o ciclo de resposta, foi na década de 70. Hoje, os prazeres do corpo feminino e masculino já são outros. Sim. Então, é um giro muito grande. Se a gente não ficar atento a isso, não ficar atento também às necessidades do mercado,
a gente não vai se atualizar e não vai ser um bom profissional na área. Não então, por vai. isso que é importante você estar Não vai. sempre se atualizando. Não, isso que você falou é de extrema importância, né? Porque o título, né, de qualquer curso que você fizer, ele pode até te dar legalidade para atuar, né? Mas o que vai te garantir no mercado é a atualização e um conhecimento que você consiga provar que tem, né? Não basta ter o título, né? Então, se atualizar, estudar com dedicação, até pela responsabilidade claro. psicológica Que é e isso emocional com o outro, né? Porque vai estar lidando com a mente, né? Vai estar lidando com a mente das pessoas. Isso é muito sério. Então, tem que estar... É o resto da vida. É uma formação que não termina nunca. É o resto da vida estudando. Não tem jeito. Então, aí, gente, bacana. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Aí vocês entram, vai lá, vê todas as informações, tudo bonitinho. E quem quiser se aperfeiçoar é uma boa oportunidade. Né, Muito Ana? boa. Nós aguardamos lá. Nós vamos deixar o Instagram do Grupo Zain também, né, Aline? Com certeza. E tenho certeza que vão gostar muito e vão aprender muito e levar isso para os relacionamentos aí na vida. Vai, com certeza, mulher. Foi ótimo. Mulher, queria bater mais papo com você, mas já estamos quantos minutos aí, querida? Bote aí. Muita. Passa Meu Deus, rápido, né? Passou rápido e a gente nem notou, né? Mas assim, Ana, adorei conversar, contar um pouco da sua história. Você trouxe experiências incríveis, você falando aqui. Aí teve uma hora que eu viajei, pensei, né? A cada fala sua é uma forma de aprendizado também. Aprendi muito aqui. Ai, que porque eu bom. me coloquei em determinadas situações também. Aí eu viajei, falei, é mesmo, né? Aconteceu isso comigo e não sei o quê. Aí fui trazendo para o pessoal. Isso é bacana também, vocês ouvirem, né? Escutar. Se quer rever de novo, escuta de novo o áudio, para poder trazer isso que é importante, né? Então, meu amor, muito obrigada pela sua presença aqui. Ana Lúcia, gestora, professora do Instituto Zain Educacional. Foi, assim, uma honra muito grande, tá? Estar aqui com você, muito feliz. Bom. E em nome da minha equipe, tá? Quero agradecer a sua participação no curso. Obrigada, eu E que agradeço. a sua participação na vida do Zain, a partir de agora, que se bom. Deus quiser. Mas tá? é bom isso, Muito parceria obrigada. é isso. Obrigada a vocês, gente. Olha, tudo aqui, link na descrição, quiser saber mais informações, ou o link na biografia do Instagram. Bota o Instagram da gente aí, segue o Instagram, tá? Que lá tem várias coisas legais todos os dias, lá do Escola para Homem e também do meu pessoal, tá bom, gente? Deixa o seu like, comenta aqui no vídeo se gostou, o que te tocou mais aí dessa história, desse bate-papo, né? Que é importante, eu vou responder a cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo áudio, e é isso. Beijo, tchau!